Graça e paz a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Estamos felizes e agradecidos por retornarmos para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia e também agradecidos por este momento que sempre temos pela manhã para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Agradecemos a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas. Também queremos agradecer a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E ainda agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos diários da Bíblia. Mandamos aqui um alô especial para Carmen Silva Alves Monteiro, é de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Jacira Lage é do Rio de Janeiro. Abádia Ferraz é de Governador Valadares, Minas Gerais. Sueli Evangelista é de Cianorte, no Paraná. E ela diz aqui que já acompanha conosco os estudos há 5 anos. Louvado seja Deus. Noêmia Oliveira é de São Paulo, capital. Terezinha Silva Rocha é de Curitiba, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, pelas bênçãos que nos concedes, pelas vitórias nas lutas e problemas que enfrentamos. Nós te agradecemos, Pai, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo nossa mente para entendermos e colocarmos em prática em nossa vida. Que estejas, Pai, com todos aqueles que estudam conosco a Bíblia e que passam por lutas, provações, tribulações. Tu conheces cada um, tu sabes as necessidades, que permaneçam firmes e confiantes em Ti e que muito em breve nós estaremos todos juntos no lar eterno, livres de todos os problemas que nós enfrentamos aqui. Pedimos estas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para continuarmos o estudo desta semana. Estamos falando sobre a esperança no Antigo Testamento e a esperança que já existia, mesmo antes de Jesus nascer, era a esperança da ressurreição. E isso nós já lemos várias passagens bíblicas esta semana, mostrando que as pessoas que confiavam em Deus criam que mesmo que passassem pela morte iriam ressuscitar. Isso nós vimos o exemplo de Jó, nós vimos o exemplo de Davi, nós vimos outros exemplos que citamos e vamos ainda citar alguns exemplos essa semana, falando a respeito desta grande esperança que também deve ser a nossa esperança, que mesmo que passarmos pela morte, nós ressuscitaremos quando Jesus voltar. Nós temos que ter essa certeza e essa esperança, porque sabemos que se nós vivemos neste mundo sem a esperança de uma vida futura, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui neste mundo, né? Porque aquelas pessoas que não têm essa certeza, essa esperança da ressurreição, quando elas morrerem, aí vai acabar tudo, somente irão ressuscitar na segunda ressurreição para a condenação eterna, para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Mas aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão na primeira ressurreição. E nós, claro, almejamos, todos nós, se passarmos pelo descanso da morte, estarmos entre aqueles que ressuscitarão primeiro para ver o Senhor Jesus. Ontem nós comentamos aqui a respeito do Salmo 71. É um salmo onde o salmista vem expressando aqui a sua confiança em Deus, que é a sua rocha, que é a sua fortaleza. E então o salmista lembra de quando era criança, desde o nascimento, Deus esteve ali com ele, cuidando, abençoando, ajudando, dando vitórias, e agora que já estava na velhice, que Deus não viesse a se esquecer dele. E Deus não esquece ninguém, irmãos. Deus, ele ama a todos indistintamente, quer seja recém-nascido, quer seja criança, quer seja juvenil, jovem, adulto, velho, não importa. Deus ama a todos e Deus quer salvar a todos. E nós vamos ler Isaías capítulo 26, e o verso 19, o profeta Isaías disse: Teus mortos, porém, viverão, seus corpos ressuscitarão,
Aqueles que dormem na terra se levantarão e cantarão de alegria, pois tua luz, que dá vida, descerá como orvalho sobre teu povo no lugar dos mortos. Aqui então o profeta Isaías deixando claro que os mortos viverão. E nós sabemos, de vários relatos na Bíblia de pessoas que ressuscitaram, mesmo no Antigo Testamento, já houve ressurreição. Uma delas foi quando Eliseu, ele já estava morto, sepultado, já estava os ossos ali, e uma outra pessoa que havia morrido, eles jogaram o corpo daquela pessoa sobre os ossos de Eliseu, e a pessoa reviveu, ressuscitou. Além de outros exemplos que nós encontramos no Antigo Testamento de pessoas que ressuscitaram. E no Novo Testamento, então, nem se fala quantas ressurreições ocorreram, não é mesmo? Jesus realizou várias ressurreições, os apóstolos também ressuscitaram pessoas que morreram, e nós também, se passarmos pelo descanso, iremos ressuscitar. É claro que essas pessoas que ressuscitaram, elas voltaram a morrer, exceto Moisés, que lá do Antigo Testamento ele morreu, foi sepultado no cume, lá no alto do Monte Nebo, mas ele foi ressuscitado e levado para os céus, Moisés. Agora os demais que ressuscitaram voltaram a morrer, como Lázaro, por exemplo, que Jesus o ressuscitou e já havia 4 dias que ele havia morrido, e Jesus disse para Lázaro: sai para fora, e Lázaro saiu, e Lázaro, depois de algum tempo, claro, ele voltou a morrer novamente, e possivelmente Lázaro estará, com certeza, entre aqueles que ressuscitarão ao soar da trombeta na volta do nosso Senhor Jesus. Então aqui o profeta Isaías, ele vem falando a respeito dessa esperança que nós temos em nosso coração, que é a ressurreição. É claro que muitas pessoas creem em livros que leem, creem em alguns escritores que escrevem certas coisas, mas duvidam da palavra de Deus. É incrível, não é? Crê numa pessoa que é ser humano como nós e duvida às vezes da palavra de Deus. Tem pessoas que não creem na ressurreição, mas se elas, com espírito de oração, estudassem a Bíblia e se voltassem para a palavra de Deus, pedindo esclarecimento, entendimento, Deus com certeza iria abrir a mente dessas pessoas e fazer com que entendessem que nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver, e com certeza todos aqueles que aceitaram a Jesus e caminharam com Ele ressuscitarão no último dia para viverem com Cristo eternamente. A palavra de Deus, ela nos fala a respeito da ressurreição dos justos e também fala a respeito da ressurreição dos ímpios. E os ímpios, nós sabemos, segundo nós lemos lá em Apocalipse capítulo 21, os ímpios que já morreram, e aqueles que irão morrer na vinda do nosso Senhor Jesus pelo esplendor da glória de Jesus, porque pecador nenhum pode olhar para o esplendor da glória de Deus e sobreviver. Os salvos poderão contemplar, porque eles estarão transformados. Eles serão transformados de corruptível para incorruptível, de mortal para imortal. Aí poderão contemplar o esplendor da glória de Jesus, que estará voltando. Mas os ímpios morrerão com o esplendor da glória de Jesus, e eles permanecerão mortos até após o milênio. Você pode ler aí em Apocalipse, capítulo 21. Eles, depois que ocorrer o milênio, a cidade santa estiver descendo para ser colocada aqui nesta terra, que será purificada pelo fogo. Aí, quando a cidade santa estiver descendo, com todos os salvos, os ímpios ressuscitarão, e eles então serão lançados no lago de fogo e enxofre, serão exterminados para sempre. Então, hoje é a nossa oportunidade de salvação. Quando nós ouvimos falar de Jesus,
da salvação que Ele nos oferece, é hora de nós abrirmos o nosso coração, porque não haverá uma segunda oportunidade depois que a pessoa morre. Quando a pessoa morre, está selado o seu destino. Ou vai ressuscitar para a vida eterna, ou vai ressuscitar para a perdição eterna. Quando nós lemos Isaías no capítulo 40, por exemplo, aqui no capítulo 40, Isaías ele vem falando a respeito de como Deus ele vai agir com todos aqueles que o rejeitaram, que é o caso, né? Isaías diz assim, consolem meu povo, falem com carinho a Jerusalém, digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam uma voz que clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. E então ele vem falando aqui que aqueles que estão prontos a ouvir a voz do Senhor, esses receberão a vida eterna. Mas aqueles que recusarem ouvir a voz de Deus, esses serão então condenados. Nós, quando lemos também, ainda em Isaías no capítulo 26, que nós lemos agora há pouco, e no verso 19, diz, teus mortos, porém, viverão, seus corpos ressuscitarão. Aqueles que dormem no pó da terra se levantarão e cantarão de alegria, pois tua luz, que dá vida, descerá como orvalho sobre teu povo, no lugar dos mortos. Esta é a certeza que nós temos na palavra de Deus. A palavra de Deus ainda nos diz também em Isaías, no capítulo 25, e no verso 6, o profeta Isaías escreveu, em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade. Então, os justos irão participar de um banquete que o Senhor está preparando para todos aqueles que serão salvos. Nós participaremos deste grande banquete. A ressurreição, irmãos, vai reunir os justos de todas as eras, incluindo os nossos entes queridos que já descansam no Senhor. Então, como nós já dissemos aqui esta semana, desde a criação do mundo, Adão e Eva, até os nossos dias, até Jesus voltar, todos os santos serão ressuscitados, todos serão reunidos para subirem e se encontrar com o Senhor nos ares, juntamente com os salvos que estiverem vivos e que serão transformados num abrir e piscar de olhos. Nós estamos aguardando este dia. Esta é a nossa grande esperança, a nossa grande certeza de que todos aqueles que já dormem no Senhor ressuscitarão, e aqueles que ainda virão a descansar até Jesus voltar, esses também ressuscitarão para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos essa questão da vida, da morte, da ressurreição e o galardão da vida eterna que Deus está preparando para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã, continuando o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.